culpa em si não é um sentimento ruim. Qual que é a utilidade da culpa? A culpa é uma emoção que emerge quando você fez algo que no seu código de valores é errado, e essa emoção, ela serve para te motivar a corrigir o seu erro. E assim você vai preservar as suas relações. Então, qual que seria o funcionamento saudável da culpa? Você comete um erro, você se sente culpado, então você pede desculpa às partes afetadas, você faz o que for possível para corrigir ou compensar o seu erro, e então essa culpa tende a te deixar porque ela já cumpriu a sua função. Agora, existe algo que se disfarça de culpa, ou que muitas pessoas pensam que é a culpa, mas que na realidade não é bem a culpa e que trava a vida da pessoa, que é o sentimento de vergonha. Quando eu falo sobre vergonha, eu não estou me referindo àquele tipo de constrangimento que você pode sentir. Por exemplo, cantei e dancei lá na minha escola e na frente de um monte de gente, fiquei com vergonha. Não é esse tipo de vergonha que eu estou falando. Essa vergonha seria o oposto do orgulho, tá? Seria o oposto da autoestima. É um sentimento de que você é inferior, de que você é menos do que os outros, de que você é defeituoso, de que tem algo de ruim, de que tem algo intrinsecamente ruim com você, algo de errado com você. Você sente como se você fosse errado. Esse é o sentimento de vergonha. E todos nós podemos sentir vergonha de vez em quando. Até esse sentimento tem o seu valor também, que é fazer você perceber que você não é Deus, né? Que você tem suas limitações, que você não sabe tudo, que você não é a pessoa mais importante do mundo, certo? O grande problema está quando você, no inglês a gente diz pro-shame. É como se fosse assim. É quando você é atingido por esse sentimento com muita frequência. É como se esse sentimento ele estivesse tão presente na sua vida que ele está atrapalhando, sem você perceber, os seus relacionamentos, por exemplo, a sua carreira, o seu sucesso, porque você acha que você não merece. Sem perceber, você sabota os seus relacionamentos. Você fica o tempo inteiro com medo de que as outras pessoas descubram quem você acha que você é de verdade. Você sabota a sua carreira porque você sente que não merece o sucesso. Esse é um sentimento que faz você cometer ainda mais erros, de modo que depois você possa se culpar. A diferença entre a culpa e a vergonha está no seguinte: a culpa tem a ver com o que você fez ou com o que você faz. Tem a ver com os seus comportamentos. A vergonha tem a ver com quem você é. Você pode sentir culpa daquilo que você faz. Quando você sente vergonha, isso está relacionado com quem você é. É uma autoimagem muito negativa que você tem de si. E bom, muitas vezes as pessoas, de modo inconsciente, preferem sentir culpa do que vergonha. Então, por exemplo, no livro do Dr. Mark W. Baker, que foi com quem eu aprendi essa diferença entre culpa e vergonha, ele é um psicólogo norte-americano, tá? Então ele conta estudos de caso dos pacientes dele. Ele tinha um paciente que havia sido abandonado pela esposa. A esposa terminou um casamento com ele. E aí esse paciente estava frequentemente se culpando. Será que foi porque ela queria que eu comprasse uma casa nova e eu não comprei? Será que foi porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo? Só que o doutor percebeu, né, depois de estar com aquele paciente durante muito tempo e ver pormenores e detalhes da vida daquele paciente, que na realidade ele estava com vergonha de si mesmo. Ele poderia achar que ele era uma pessoa ruim, que havia algo de errado com ele, não com o que ele fez, mas com ele, com a pessoa dele. Por isso a esposa o deixou. Era o que ele pensava. Portanto, era mais confortável para ele encontrar razões para se culpar, ou seja, coisas que eu posso ter feito ou não ter feito para eu sentir culpa por essas coisas, do que eu sentir a vergonha de quem eu sou. Vocês estão conseguindo perceber a diferença entre a culpa e a vergonha? E como que muitas vezes a culpa surge para encobrir essa vergonha que é dolorosa e a pessoa não quer encarar? Uma coisa que você precisa saber também sobre a vergonha é que esse é um sentimento muito destrutivo quando a pessoa lida com a vergonha de uma forma muito frequente, se faz muito presente na vida da pessoa. Ele dá origem, por exemplo, ao sentimento de inveja, tá?
Porque na inveja, é como se a outra pessoa que você inveja te lembrasse que você é inferior. Então você quer eliminar aquele objeto externo que te lembra desse sentimento tão doloroso. Isso é inveja. Pessoas que lidam com vergonha também podem cair em vícios. É muito comum que pessoas que são viciadas, seja em álcool, seja em drogas, qualquer tipo de vício, lidem com esse sentimento doloroso de vergonha, tá? Lembrando, não é vergonha no sentido de constrangimento. Ah, eu passei uma vergonha porque eu derramei um café na minha roupa. Não é esse tipo de vergonha que eu estou falando. Eu estou falando daquele sentimento de ser inferior. Tem algo de errado comigo. Eu sou defeituoso. Eu sou mau. Se as pessoas me conhecessem, elas não iam querer ter contato comigo. Eu nunca vou ser amado. Eu não sou digno de ser amado. É esse o sentimento de vergonha. Eu não sou digno de ser amado. Como culpa e vergonha são diferentes, eles também têm remédios diferentes. A culpa, no geral, ela se dissolve quando você dá passos para consertar aquilo que você fez. Quando você vai pedir desculpas para a pessoa que você prejudicou. Quando você tenta corrigir o erro, se for possível, ou compensá-lo. Porque essa culpa, ela está te pedindo para você fazer alguma coisa para restaurar aquele relacionamento que pode ter sido prejudicado pelo seu erro. Essa é a função da culpa. Para você se curar da vergonha, primeiro você precisa admiti-la para si mesmo e para os outros. Admitir para si mesmo que você se sente assim, um lixo, nada, uma pessoa inferior, uma pessoa defeituosa, uma pessoa má por dentro. Pessoas que têm uma autocondenação muito exacerbada, pessoas que estão sempre se criticando, eu não faço nada direito, provavelmente lidam com esse sentimento de vergonha. A autocondenação envolve uma mentira a respeito de nós mesmos, que é a mentira de que nós somos intrinsecamente maus. Então você precisa admitir isso para você mesmo e você precisa passar pela experiência, veja bem, passar pela experiência de expor esses sentimentos para uma outra pessoa que vai te acolher, que não vai rejeitar você, que vai acolher você, que vai amar você. Você precisa se sentir amado, apesar de todos esses sentimentos que você tem a seu próprio respeito. Sentimentos negativos de vergonha que você tem a seu próprio respeito. A vergonha não é algo que você resolve cognitivamente. Bom, eu vou repetir afirmações positivas. Eu sou uma pessoa digna. Eu me amo e me aceito. Isso até tem o seu valor também, mas não para curar o sentimento de vergonha. Você precisa passar por essa experiência, porque é algo que você precisa sentir. A vergonha é um sentimento que você carrega que precisa ser atingido por um outro sentimento, que é o sentimento de se sentir aceito, de se sentir amado da maneira como você é, exatamente como você é. Por isso que a terapia ela é tão poderosa, porque na terapia o paciente forma um vínculo com o terapeuta. A terapia é mais do que um processo, é um relacionamento. O Dr. Mark W. Baker diz isso. E nesse relacionamento o paciente se sente livre para mostrar as suas sombras, a sua sombra, como o Jung costumava dizer. O que é a sombra? A sombra é aquela parte que você rejeita, a parte rejeitada de si mesmo, que você nega, que você reprime. Dentro do relacionamento terapêutico, a pessoa tem a oportunidade, ela se sente à vontade para mostrar essa sombra e então ela percebe que não é julgada, que é acolhida, que é aceita, independente de qualquer outra coisa. Ah, Rodrigo, é só na terapia que a pessoa experiencia isso? Não, ela pode e deve experienciar isso nos seus relacionamentos pessoais também. Isso se conecta com a informação que a gente tem de que os relacionamentos são o maior fator preditivo da felicidade de alguém. Que relacionamentos? Qualquer relacionamento? Não. Relacionamentos em que você se sente apoiado, em que você se sente amado, que você tem liberdade para ser você mesmo, você se sente aceito. Então são essas relações que são curativas, que podem curar esse sentimento de vergonha.